Aí, irmão. Vamos lá, Lucas. Essa canção é incrível. Quero nos convidar para uma oração. Pai amado Deus, Todo-Poderoso, eu oro a Ti, Pai, pelo dia de hoje. Eu oro, Pai, para que, se tiver qualquer coisa que saia da minha boca por mim, Pai, que o Senhor não permita acontecer, Pai. Eu oro, Deus, para que nós não chegamos aqui hoje, Pai, porque somos religiosos e temos que cumprir com uma religiosidade, Deus. Eu oro, Deus, que nós viemos aqui com o único propósito de adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu oro, Pai, para que nós saiamos daqui com o único propósito também de adorar o Senhor, Pai, com a nossa vida, Deus. Eu oro para que saiamos mudados daqui. Eu oro para que o Senhor nos inspire e nos guie com o Teu Espírito Santo, Pai. E que, Deus, nós possamos estar mais focados em Ti do que em pessoas, Pai, do que em coisas, Pai. Eu oro por isso do fundo do meu coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Lucas. Vamos, irmão. Imagina só, um fumante que vai ao médico, ok? E ele vai ao médico porque ele está com o coração dele está batendo um pouco diferente, está com uma arritmia no coração. E chegando no médico, o médico pergunta: por que você acha que você está com problemas no coração? E o fumante diz: pô, eu não sei. Você vai ter que descobrir. E o médico vai lá e estuda a Bíblia com ele, né? Faz exames. O médico estudou para estar lá, não? E ele faz uma pergunta. Olha só, Clayton, ou Afonso Gonçalo, você fuma? E ele diz: eu fumo. Com que frequência? Eu fumo só 2 maços por dia. Só. Pô, acho que agora nós temos a solução do problema, né? Então o médico vai lá e fala: olha, Clayton, para de fumar, porque é isso que está atrapalhando a sua saúde. E o Clayton aceita, ele não quer morrer. Não, então ele deixa de fumar. E no caminho de volta para casa, esse Clayton, ele encontra o médico no metro. E ao sair do metro, o médico está fumando. Ele pensa: nossa, mas doutor, você tem a doutrina certa, você acredita que fumar faz mal, mas você não tem a vida certa. Você não põe em prática o que você acredita. Como que eu vou escutar você agora? Vamos lá. Eu não acredito mais em você. Uau. Imagina se alguém chega na sua vida. A pessoa não tem um trabalho, está desempregada. A pessoa é casada, mas a esposa está sempre assim. Você consegue saber sobre um homem olhando para a esposa dele. Verdade. Aí, irmão. E essa pessoa fala: olha, eu tenho exatamente a solução para a sua vida. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uau. Você pensa: não, é verdade isso. É bíblico, eu concordo, mas olha para a sua vida. O contrário também acontece. Quando a pessoa ela tem uma vida que você olha e você pensa: uau, que vida excelente. Eu olho para o Cristiano Ronaldo. Uau, esse cara ele é excelente, esse cara está cedo nos treinos, esse cara ele tem um físico bom, finalmente ele casou agora, né? Ele é casado. E pensa num cara assim que tem um ótimo emprego, tudo mais, e chega para você e fala: olha, sabe, se você quiser ter essa vida, se você quiser ser salvo aqui nesse mundo, eu quando eu fui salvo, eu não acreditava que Jesus morreu na cruz por mim. Ué. Você pensa: nossa, mas a pessoa tem uma vida boa, a pessoa tem uma vida tão incrível, mas o que ela acredita é totalmente antibíblico. Isso até os católicos acreditam, é a base do cristianismo, que Jesus morreu por você pelos seus pecados. Aí, irmão. E ao ter fé nisso, você é salvo. Ao ter fé nisso. Porque a fé é que nos salva, não? Sim. Então é possível, às vezes, você sem acreditar. E eles pensam: nossa, mas a pessoa tem uma vida tão boa. Por isso que nós precisamos da vida e da doutrina certa, né, irmão? É o que o Douglas falou, que a Isabela falou isso aqui: nós somos uma igreja da Bíblia. A Gabi falou isso: nós somos uma igreja da Bíblia. O Douglas, nós somos uma igreja da Bíblia.
Adivinha só? Nós somos uma igreja da Bíblia. Amém. Nós não chegamos aqui e sentimos coisinhas no coração porque o nosso coração é enganoso. É verdade. Você pode se sentir bem e estar longe de Deus. Vai, Lucas. Vamos lá, Lucas. Você pode se sentir horrível, mas você está perto de Deus. Vai, Lucas. Porque o coração engana. Uau. Ah, mas eu ouvi, eu ouvi uma voz me dizendo que eu não preciso acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados para ser salvo. E foi Deus que falou isso para mim. Confia. Confia. Tem duas opções. Ou você é esquizofrênico, que escuta vozes, ou não foi Deus que falou isso para você. Talvez Satanás. Então como que nós sabemos se nós acreditamos na coisa certa? Bora, Lucas. Estuda isso aqui. Vamos lá, Lucas. Imagina o quão orgulhoso, e eu digo por eu tinha uma vida que nossa, a minha vida é incrível, eu tenho uma namorada, não, e eu sou totalmente impuro com a minha namorada, né? E graças a Deus, hoje eu não sofro consequências disso, mas eu poderia sofrer hoje. E minha vida estava incrível, eu era um cara popular na escola, eu fazia bullying com as pessoas na escola, eu me sentia superior, por quê? Porque eu era muito inseguro, muito orgulhoso. E quando eu estudei a Bíblia, eu vi, nossa, eu preciso abandonar tudo isso para ser um discípulo de Jesus Cristo. E foi a Bíblia, foram os estudos, foi esse processo de conversão, porque todos os processos de conversão na Bíblia, alguém precisou ensinar alguém. É impossível você ter Muito fé bom, sem Lucas. antes ouvir a palavra de Deus, né, Muito bom, irmãos? né? A fé se vem pelo quê? Ouvir a palavra. Então eu tive fé assim, é impossível isso acontecer, é impossível acontecer. Bom, eu, graças ao Senhor Deus, me humilhei perante a Deus. Amém. Ainda que meu orgulho estava muito grande, eu demorei quase 2 anos para me tornar um discípulo. Tanto tempo que você demora para se tornar um discípulo é relativamente proporcional ao tamanho do seu orgulho. Se você se torna um discípulo em 3 dias, uau, essa pessoa foi muito humilde. Né? Mas se você demora 2 anos, você é um pouquinho orgulhoso, como eu. Vamos lá, irmão, ensina. Mas imagina se eu chegasse e falasse, olha, mesmo com essa minha vida, mesmo sem saber muito da Bíblia, Deus, eu sei o que o Senhor quer de mim. E eu vou seguir o que eu acho que o Senhor quer de mim, o que está no meu coração. Imagina o quão orgulhoso é falar isso para Deus. E não mudar com o que Deus realmente quer para a sua vida. Tem uma escritura em Mateus 18. Vamos lá, irmão, ensina. Vamos lá, Lucas, prega, irmão. Mateus 18, versículo 2. Diz, Jesus chamou uma criança que pôs de pé no meio deles e disse, reparem no que vos digo, se não são como crianças, nota que ele não disse, se não são infantis, ele não diz isso, né? Não é para gente ser infantil aqui. Não. Mas se não são como crianças, em que sentido? A gente vai ler. Garanto-vos que não entram no reino dos céus. Uau. Ou seja, não há salvação. Não há salvação. Versículo 4. Por isso, aquele que se tornar simples como esta criança será o mais importante no reino dos céus. E é muito bom ter crianças aqui no domingo na igreja. Eu fico muito feliz com isso. Né? Então, se nós não tivermos o coração, a simplicidade de uma criança, nós não seremos salvos. O que Jesus disse. Muito bom, Que Lucas. tipo de simplicidade? Uma criança, ela é pura. É verdade. Ela tem pureza de coração. Ela não tem motivações. Ela não é uma pessoa pura. Tanto que às vezes até pode ser ingênua uma criança, de tão pura que ela é. Uma criança, ela gosta de diversão. Verdade. Tudo é divertido. Né? Você não vai ver uma criança assim. Que vida difícil. É verdade. Tá até muito Uma bom. criança, ela quer se divertir, ela acha simplicidade nas coisas mais simples. Eu tava vendo o Instagram recentemente, infelizmente, e lá eu vi um Reels de uma criança que recebeu um presente de aniversário que era uma banana. E a criança abre o presente, nossa, obrigado pai, uma banana, obrigado, eu tô muito feliz. E você vê a simplicidade de uma criança, a pureza, a diversão. Agora,
uma criança é desobediente. É verdade. É verdade. Então aqui Jesus não está falando para a gente ser desobediente, mas uma criança muitas vezes é desobediente. Eu era muito desobediente. E a Isabela, minha irmã, ela sabe disso. Eu detestava liderança. Eu detestava... Nossa, eu era uma criança horrível. Tinha uma babá que cuidava de mim e da minha irmã lá em São Paulo. E ela era muito religiosa. Muito religiosa. Ela falava em línguas e ela usava saia bem grande, tinha um bigodinho, tinha cabelo bem grande. Tipo, ela era bem religiosa mesmo. E eu lembro que meus pais a contrataram para cuidar da gente. E ela, por algum motivo, eu tenho dó dela, eu vou falar por quê. Por algum motivo, ela escolhia o meu quarto para passar as roupas. Então ela sentava na minha cama e ficava passando as roupas no quarto. E eu ficava perturbado com isso. Por que você está no meu quarto fazendo isso? Né? Bom, uma criança muito desobediente. Né? Então eu tive uma ideia. Eu pensei, sabe o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu entrei no quarto, sem ela perceber. Eu apaguei a luz. Eu fui debaixo da cama, eu peguei os pés dela e eu lembro que ela deu um pulo. Ai, cara, me chutou. E depois ela se demitiu no dia seguinte. Falando que, com pretexto que o seu filho está endemoniado. Meus pais até pensaram em me levar no psicólogo. Mas sabe, a obediência é a linguagem de amor de Deus. É verdade, muito bom, irmão. Qual é a linguagem de amor dos meus pais quando eu era menor? Sim, eu poderia falar palavras de afirmação para os meus pais. Pais, eu amo muito você, papai. Ele ficava, obrigado, filho. Eles sentem bem com isso. Eu poderia dar um presente para o meu pai. Né? Ah, pai, uma cartinha aqui, aquela cartinha toda no aniversário, né? Do seu pai, você dá uma cartinha. E meu pai, obrigado, filho, muito bom, eu vou guardar comigo, né? Mas quando eu obedecia meus pais, aí muda. Eles, uau, é verdade. Eu me sinto muito amado por você. E eles realmente ficavam felizes. O título da pregação hoje é A Linguagem de Amor de Deus. Prega, irmão. Todos nós temos linguagem de amor. Né? A forma como nós nos sentimos amados. Vamos lá, eu me sinto amado com palavras de afirmação. Eu sempre falo isso. É a linguagem de amor mais barata que tem. É verdade. Demora 5 segundos. Mas dá para saber quando a linguagem de afirmação, a palavra de afirmação é algo realmente do coração e quando não é, para agradar. Né? Mas tem pessoas que gostam de receber presentes. Graças a Deus não é minha esposa. Amém. Nem a minha. Tem pessoas que gostam de passar tempo de qualidade com alguém e ela se sente amada por isso. Nossa, você passar um tempo comigo, assistir um filme, e essa é a linguagem da minha esposa? Não. Mas qual que é a linguagem de amor de Deus? Vamos lá, Lucas. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Bora, irmão. O amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são fardo. Eu vou ler de novo. 1 João 5,3. O amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. Não apenas falar, Jesus, Jesus, amém. Não apenas falar, não apenas, sei lá, pegar uma coisa que você tem, um objeto da sua casa e jogar no fogo e falar, olha, eu te dou um presente, Deus. O amor que Deus sente amado é quando nós o obedecemos. Ah, Lucas, mas isso é muito legalista, obedecer a Deus. Não sou eu que estou falando isso. Está escrito na Bíblia. Quão orgulhoso alguém precisa ser para falar, não, mas eu não acho que Deus se sente amado assim. Deus se sente amado quando eu faço... Não, Deus se sente amado de acordo com o que Ele diz que Ele se sente amado. Que é quando nós obedecemos. Ou seja, o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer. Você não ama a Deus porque você sente algo, sente que ama a Deus. Ah, mas eu sinto que Deus está feliz comigo, eu me sinto em paz. Você ama a Deus quando você obedece. Irmão. Hebreus 5, versículo 7. Prega, Lucas. Vamos lá, Lucas.
Hebreus 5:7. Tem dois tipos de obediência. Versículo 7 diz: durante a sua vida na terra, Jesus dirigiu a Deus, que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com voz forte e lágrimas. É incrível porque nós vemos que o Douglas deu o exemplo de Ana, e Ana, ela ora no seu pensamento. E Deus escuta essa oração também. Tem vezes que nós oramos no nosso pensamento durante o dia, principalmente quando as coisas estão um pouco conflituosas. Mas olha como Jesus orava. Uma outra forma de orar é uma oração com voz forte e lágrimas. E Deus ouve o pedido por causa da submissão de Jesus. Versículo 8. Todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser o quê? Obediente. Por tudo o que sofreu. Foi assim que ele realmente se tornou fonte de salvação. Opa, estamos falando de salvação aqui. Isso é a coisa mais importante que a gente pode falar aqui agora, é salvação. Como que a Bíblia diz que nós somos salvos? Não que a gente acha que a gente é salvo. Salvação eterna para todos os que lhe o quê? Obedecem. Como? Salvação para todos que lhe obedecem. Vamos lá, Lucas. Não sentem. Não ouvem. Não, obedecem. Muito bom. Salvação vem. Ok, salvação vem porque obedecemos. Muito bom, irmão. Sabe, nós podemos ter experiências, nós podemos nos sentir como discípulos, mas será que hoje nós temos obedecido a Deus? Imagina se o ministério de Jesus fosse só curar pessoas. Imagina se fosse isso. O ministério de Jesus é ir para a rua e curar, e fazer milagres. Tanto que muitas vezes Jesus fala: meu, por que você quer ser curado? Eu vim para salvar vocês também. Não, o ministério de Jesus era lidar com o pecado. Esse era o ponto principal. Era lidar com o pecado que estava no coração das pessoas. E qual a melhor forma de lidar com o pecado? Sim, nós acreditamos em ajudar os pobres, né, e tudo mais. Nós temos o Mercy, fazemos isso. Nós não acreditamos em ficar nos gabando, né, que nós ajudamos os pobres, porque na verdade a Bíblia diz para a gente fazer isso em secreto, né, e tudo mais. Mas será que hoje nós temos lidado com o pecado que está no coração das pessoas? Era isso que Jesus fazia. Era isso pelo motivo que Jesus veio. E o mais interessante é o versículo 8. Jesus aprendeu a ser obediente. Jesus aprendeu a ser obediente. Uau. Então quer dizer que Jesus não era obediente antes? Não, aqui está escrito, não é? Jesus aprendeu a ser obediente. Ou seja, ele não sabia ou ele não era obediente antes. Mas por que Jesus aprendeu a ser obediente? Antes de vir para a terra, Jesus vivia na perfeição do paraíso. E lá, a obediência dele não era testada. Lá. Por que não era testada? Porque tudo era perfeito. Era tudo incrível. Mas quando Jesus vem para a terra, ele aprende a ser obediente. Porque na terra há sofrimento. Porque na terra as coisas são difíceis e você é testado. Então tem dois tipos de obediência. Tem obediência que ainda não foi testada. Ah, mas eu concordo com isso, eu obedeço a isso. Mas você nunca entrou numa posição de ter que colocar isso à prova. Se você realmente é obediente. É verdade. E tem a obediência que é provada, que é testada. Agora, a gente não acredita em fazer com que as situações aconteçam a gente não acredita em chamar a perseguição para a gente que a gente possa ter uma obediência testada. Isso é ridículo. Mas vai acontecer na sua vida em que a sua obediência será testada. É verdade. Ah, mas durante toda a minha vida Mas talvez está chegando um momento em que a sua obediência será testada. Se você se diz cristão porque você nasceu no berço evangélico, ou porque você é católico, qualquer coisa, ou você é obediente porque você acredita nisso. Prega, irmão. É fácil obedecer quando tudo está bem. Muito fácil. Mas quando as coisas ficam difíceis, aí a obediência é testada. Eu lembro quando estudaram a Bíblia comigo. Lucas,
você precisa orar e ler a Bíblia todos os dias. Eu pensei, ok, eu consigo fazer isso, é fácil. E eu comecei a orar e ler a Bíblia, né? Eu sempre gostei de ler, um capítulo por dia, é algo bem simples, não é muita coisa. E oração era um pouco mais difícil para mim, porque eu era ateu, mas, de novo, eram palavras que eu falava por 5 minutinhos ali. Ok, obedeci. Aí, Lucas, agora a Bíblia te chama a ser um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, se você quiser ser um discípulo, você precisa fazer discípulos, falar com pessoas na rua. Nossa, isso já é um pouco mais difícil. Né? Eu não sei se eu vou conseguir. Assim, eu gosto de falar com pessoas, mas eu sinto um pouco de vergonha de falar que é Jesus Cristo. Eu sinto um pouco de vergonha de falar sobre isso. Porque eu acho que as pessoas vão achar que eu sou um pastor, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer mesmo assim. Né? E eu virei um pastor. Lucas, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eita, agora está complicado. Né? Porque está em todas as reuniões da igreja. Mas a Bíblia diz em Hebreus, não deixem de se reunir como igreja. Né? Você não pode ser não existe desigrejado. Tem um movimento no Brasil de desigrejado. Como assim desigrejado? É totalmente antibíblico. Mas a gente se reúne nos... Pô, você tem que estar com a igreja, que são as pessoas. Não é o local, mas são as pessoas, né? Pensei, nossa, mas eu tenho treino de voleibol. E dá tempo de chegar, mas vou chegar todo suado. Não sei se... Mas amém, eu acho que eu vou conseguir chegar. Mas aí chegou a parte dos estudos bíblicos. Lucas, se você quiser ser salvo, você precisa abandonar o pecado. Uau! Vamos lá, Lucas. Aí foi difícil. Então quer dizer que eu tenho que terminar o meu relacionamento com essa menina aqui, porque ela nem acredita em Deus, essa menina. E eu preciso me relacionar com uma discípula. Então quer dizer que eu tenho que largar a pornografia? Quer dizer que eu tenho que ser aberto com essa namorada que eu me masturbo? Mas como que ela vai reagir a isso? E eu, meu Deus, mas isso é muito difícil! Mas o caminho é estreito. Vamos lá, Lucas. E foi aí que a minha obediência foi testada. Muito bom. Até onde vai a sua obediência? Prega, irmão. Será que a sua obediência termina quando a Bíblia confronta as falsas doutrinas que você acreditou a vida inteira? Primeiro ponto é, a linguagem de amor de Deus não é atos de serviço. Caso você ainda não percebeu isso. Mas é obediência, né? Nice. 1 Samuel capítulo 15. Vamos lá, Lucas. 1 Samuel 15, versículo 10. Diz: Disse então o Senhor a Samuel: lamento ter consagrado Saul como rei, porque se afastou de mim. E o quê? O que está escrito aqui? Não seguiu minhas instruções. Não seguiu minhas instruções. Não seguiu minhas instruções para os brasileiros, mas os portugueses, que está escrito aqui? Desobedeceu, exatamente. Não seguiu as minhas instruções, desobedeceu. Mesma coisa. Samuel ficou perturbado e passou toda a noite a implorar ao Senhor. Deus se lamentou por ter apontado aqui Saul como rei. Uau. Por que ele se desapontou? Porque ele não obedeceu. Será que Deus hoje sente um lamento, um desapontamento por ter permitido, por ter salvo você como discípulo? Porque você deixou de obedecer a Deus. Versículo 12. De manhã, cedo, olha só, cedo, levantou-se para ir ter com Saul. Mas avisaram que Saul tinha ido para o Carmelo e que levantara aí um monumento à sua própria pessoa. Uau. Tendo depois descido para igual. Esse Saul era exatamente eu, insensível. Nossa, então quer dizer que eu desobedeci a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou levantar um monumento de eu mesmo. Que grande ideia é essa de Saul? Não? Sabe quando você vai no Instagram da pessoa e as fotos é só a pessoa? Diferentes poses. Esse era o meu Instagram, esse é o discípulo. Era só eu.
Uma sem camisa, uma com boné, uma sem boné, uma com boné. Era só eu no meu Instagram. Vamos lá, Lucas. É exatamente Saul aqui. O Danilo lembra dele. É verdade. Que vergonha. Versículo 13. Samuel foi então ao encontro de Saul. E esse disse: o Senhor esteja contigo. Já cumpri a ordem do Senhor. Versículo 14. Samuel perguntou-lhe: o que querem dizer então estes balidos de ovelhas e estes mugidos de vacas que estou a ouvir? Saul respondeu-lhe: foram os meus soldados que apanharam estes animais aos amalecitas, ou em português de Brasil, amalequitas, guardaram as melhores ovelhas e bois para os oferecerem em sacrifício ao Senhor teu Deus, tendo destruído todo o resto. O que está acontecendo aqui? Deus fala: Saul, ao atacar os amalecitas, ou amalequitas, você precisa destruir tudo e não pegue nada do que eles têm. Não pegue nada. E o que Saul faz? Saul pensa: nossa, eu vou destruir, eu vou matar tudo, mas eu vou trazer alguns animais como despojos, né? E esses animais eu vou sacrificar para Deus. E você pensa: nossa, que incrível isso. Espiritual, né? Gênio. Então ele não vai cumprir a ordem de Deus, como está exatamente na palavra de Deus, porque ele vai fazer algo para Deus com isso. Genial, Saul aqui. Genial. Versículo 16. Vamos lá, Lucas. Samuel interrompeu para lhe dizer: basta. Vou comunicar-te o que o Senhor me disse essa noite. Então Saul pediu-lhe que falasse. E Samuel disse: não te consideravas uma pessoa sem importância, mas a verdade é que chegaste a ser o chefe das tribos de Israel, pois que o Senhor te consagrou como rei. Se o Senhor te enviou e te pediu para destruir esses malvados amalecitas, de modo a exterminá-los completamente, por que desobedeceste às suas ordens, ficando com os despojos? Saul respondeu-lhe: mas eu obedeci às ordens do Senhor. Eu cumpri a missão que me confiou. Eu trouxe Agag como prisioneiro, matei todos os amalecitas, os soldados é que ficaram com as melhores ovelhas e vacas, que estavam destinadas à destruição, mas apenas, olha só a motivação dele, apenas para serem oferecidas em sacrifício ao Senhor, teu Deus em Gilgal. Então Samuel perguntou-lhe: o que é que o Senhor prefere? Sacrifícios ou obediência à sua vontade? Mais vale obedecer-lhe do que sacrificar-lhe os melhores carneiros. A linguagem de amor de Deus não é ato de serviço. Muito bom. É obediência. É obediência. Muito bom. Imagina você vai para uma churrascaria. Uau. Já vi a cara de alguns irmãos aí. Fiquei até com medo, né? Só de falar a palavra churrascaria mesmo. E aí você, uma churrascaria argentina. Pra mim a melhor carne não é brasileira, é argentina. Mas eu amo o Brasil. Eu torço pro Brasil na Copa do Mundo, eu não torço pra Argentina. E Portugal também, tá? Mas a carne argentina é a melhor que tem. Então imagina você vai pra uma churrascaria argentina e você tá com muita vontade de comer um churrasco. E chega o garçom com um sushi sensacional. E você gosta de sushi também. Mas você foi lá para comer churrasco, não sushi. E o garçom falou: olha, mas esse sushi, ele é mais caro do que o churrasco que eu ia te dar. Esse sushi teve mais trabalho para preparar esse sushi. Esse sushi é incrível e é o melhor chefe que tem. E você fala: ok, eu acho isso muito incrível, obrigado. Mas eu não quis isso. Eu quis um churrasco. A mesma coisa com Deus. Nesse aqui, Saul fala: olha, mas eu não matei tudo, até os animais, porque eu quis pegar os animais para fazer sacrifício para o Senhor Deus. Mas Deus, ele quer obediência completa e não parcial. Muito bom. Pega, irmão. Obediência parcial é desobediência total. Exato. Ah, mas eu sigo 84% da Bíblia. Obediência parcial é desobediência total. Pega, irmão. Total. Para Deus. Não para mim, para Deus. Mas Deus, eu vivi a vida toda indo à igreja. Eu expulsei demônios no teu nome. Eu falei: Senhor, Senhor, e eu dediquei minha vida para você, mas será que você obedeceu? De acordo com o que está na Bíblia, com o que Deus quer que você fizesse? Deus valoriza um coração submisso mais do que atos religiosos. Muito bom. Incrível, irmão.
Pensa a pessoa que está muito ativa na igreja, sacrifica seus domingos, serve na igreja, está nos estudos bíblicos. Tinha uma ótima nota depois no estudo dos princípios básicos que a gente tem. Mas durante a semana desobedece a Deus. Não é isso que Deus, não é sobre isso. Essa não é, eu acho que não é a Lana. A pessoa sacrifica financeiramente, dá ofertas grandes, mas não perdoa outras pessoas. Guarda amargura no coração. Deus quer obediência total. Muito bom, irmão. Fala, Jesus. Então, o que Deus quer que eu faça? Vamos lá, Lucas, ensina. Ok, eu entendi. A linguagem de amor de Deus é obediência. Muito bom. Acho que já ficou bem claro. O que eu tenho que fazer então agora para obedecer a Deus? Será que é a voz que eu escuto? Que fala na minha cabeça que é Deus falando comigo? Será que é o que meu coração manda? Será que são sinais que eu vejo? Nossa, mas aqui está uma cor verde, então todo mundo precisa torcer para o Sporting aqui. Como quem sabe? Estude a Bíblia. Muito bom. E a Bíblia Deus vai dizer o que você precisa obedecer. Okay? Então, se você nos visita hoje, se é o seu primeiro, segundo, terceiro, estude a Bíblia com quem te convidou para estar aqui. E não siga o que a pessoa fala para você, siga o que a Bíblia diz nos estudos bíblicos. Amém? Segundo ponto. Vamos lá, Lucas. Quase terminando. A linguagem de amor de Deus não é palavra de afirmação. Opa. É a minha, mas não é de Deus. Né? Às vezes nós queremos amar alguém da maneira como nós nos sentimos amados. E a gente começa a ter uma imagem de quem Deus é de acordo com o que nós achamos que Deus é. Baseado nas nossas experiências. Não. Então, eu às vezes quero amar a minha esposa falando, Ana, você está muito linda hoje. E ela fica feliz com isso, mas se for só isso, não é a linguagem de amor dela. Ela quer passar um tempo comigo no parque, no piquenique, por 3 horas, não conversando. E essa é como ela se sente amada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a linguagem de amor dela. E não que eu acho que ela... Não ser orgulhoso, né? Mas eu sei exatamente como você vai se sentir. Às vezes é assim mesmo com Deus. Eu sei exatamente que você vai gostar disso que eu fiz, desses sacrifícios que eu fiz aqui. Mas talvez não. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, né? Então, Deus gosta de palavras de afirmação, quando nós exaltamos a Deus. Mas qual é o desejo final de Deus? É que façamos a sua vontade. Mateus 21, versículo 28. Prega, irmão. Vamos lá, irmão. Muito bom. Mateus 21, 28. O que vos parece? Eu gosto como Jesus fala, né? O que vos parece? O que você acha? O que você acha disso? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje para a vinha. Toda vez que um pai pede alguma coisa para você fazer, é bem difícil. Né? É uma missão. Eu lembro quando minha mãe pedia ajuda, era o quê? Limpar alguma coisa ali. Quando meu pai me pedia ajuda, a gente tinha que viajar, pegar umas ferramentas. Então, filho, vai trabalhar hoje para a vinha. É isso que ele pede para o seu filho. Simplesmente isso. Vai lá para a vinha e trabalha. Versículo 29. Mas ele respondeu: não quero! Depois, arrependeu-se e foi. Dirigiu-se também a um outro filho e fez-lhe o mesmo pedido. E ele respondeu: vou sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois é que fez a vontade do Pai? Eles responderam: foi o primeiro. Jesus concluiu: pois eu afirmo-vos que os cobradores de impostos e as prostitutas hão de entrar primeiro que vocês no reino de Deus. É que João Batista veio ter convosco para vos indicar o caminho justo, mas não acreditaram nele. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém vocês, mesmo depois de terem visto essas coisas, não acreditaram nele e nem se arrependeram. Então aqui nós temos os pecadores que acreditam e se arrependem, mesmo que no início da vida deles, eles não adoravam a Deus. Eles falavam: não, Deus, eu não quero te obedecer. Mas depois eles se arrependem e acreditam em Deus. E se arrependem dos seus atos. Já os judeus nem acreditavam nem se arrependeram.
ainda que eles estavam adorando a Deus. Mas esse Deus que eles adoravam não era Jesus Cristo. E por isso eles estavam perdidos. Então, qual dessas duas pessoas, vou fazer uma pergunta para vocês, é mais evidente a necessidade de se arrepender? Alguém que nasceu na igreja, foi pastor, sempre acreditou em Jesus, mas de vez em quando mente para a esposa e assiste pornografia. Mas depois só isso. Ou a segunda pessoa, alguém que nunca pisou em uma igreja e todos sabem que essa pessoa é muito pecador. Qual que é mais fácil a pessoa se arrepender? A primeira é mais evidente para a pessoa, ou a segunda pessoa é mais evidente? A segunda? A segunda pessoa. Por isso que religiosidade é muito perigoso. É verdade. Porque você pode achar que está salvo e não estar salvo. Glória a Deus. Por quê? Por falta de obediência. Simplesmente porque não se arrepende. E a religiosidade é uma das maneiras mais eficazes de Satanás de enganar as pessoas. Mais eficazes. Porque não só engana as pessoas que fazem parte dali, daquele culto evangélico, daquela missa católica que vai e é totalmente religioso, mas ninguém fala de pecado, ninguém fala de mudar, ninguém fala de se arrepender, ninguém fala da vontade de Deus. Mas você está lá, todo domingo, não? Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Agora, a pessoa que é óbvio que ela precisa se arrepender é muito mais fácil. Isso não afeta só as pessoas que participam da religiosidade, mas as pessoas que estão olhando de fora também. Por quê? Eu era ateu, porque eu via uma igreja evangélica, e era claro que as pessoas não seguiam a Bíblia. E eu era ateu, eu nem acreditava na Bíblia. Mas eu olhava para isso e pensava, nossa, mas o pastor acabou de ser pego em adultério. E ele está pregando, depois ele diz que se arrepende, e depois ele cai de novo nisso. Então, o engano de Satanás não é só para as pessoas que participam disso, mas que estão fora vendo também. Uma das maiores razões do porquê o ateísmo é tão grande hoje é por causa dos religiosos. É verdade. Uma das maiores razões. Porque as pessoas, nossa, mas isso é até engraçado, né? O Papa lá, o padre falando da importância de amarmos uns aos outros e tem caso de pedofilia na igreja. Ou o pastor lá falando não sei o que, tem caso de corrupção na igreja, desvio de dinheiro. Isso é a coisa mais normal que a gente vê hoje em dia. E isso não afeta as pessoas que estão lá, mas as que estão olhando também. E o ateísmo cresce. Por quê? Porque é a forma mais eficaz de Satanás. Porque salvação é a coisa mais importante dessa vida. Casar não é a coisa mais importante. Fazer dinheiro não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é estar com Deus nos céus. É isso. Então, se essa é a coisa mais importante para Deus, adivinha para quem também é muito importante isso? É muito importante. Então ele vai encontrar várias maneiras de parecer como Jesus e não é como Jesus Cristo. Uau. Uma igreja que parece fazer discípulos, mas não faz discípulos. Uma igreja que tem tudo certo, mas não acredita em uma coisa essencial para a salvação. Isso é o que Satanás mais trabalha. Em Tiago 1, versículo 22 diz: ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem em ouvi-la, porque deste modo enganam-se a si mesmos. Aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai ver no espelho, vê a sua cara, mal se volta e esquece logo de como era. Olha só, a Bíblia diz, essa pessoa se esquece de como era. Se você não muda rapidamente depois de ser confrontado, você vai se esquecer do que você tem que mudar. Se tem algo no seu discipulado que tem custado você mudar e você não muda, é capaz de seu coração se endurecer. E você se esquecer do que você tem que mudar. É verdade. Sabe quando você fala, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Quando você chega em casa, eu preciso fazer tal coisa. E aí você abre o celular e começa a ver Reels no Instagram. Por 5 minutos. Nossa, o que eu precisava fazer mesmo? E você se esquece do que você tinha que fazer. Isso acontece comigo. Cara, esses Reels se eu tomar cuidado, isso é algo muito satânico, né? E a mesma coisa, quando você é confrontado com a Bíblia e você não muda, depois disso você se esquece do que você tinha que mudar. Porque você começa a se enganar e a encontrar justificativas na sua cabeça. Né? Existe uma memória espiritual. E se você não trabalha essa memória, você pode ficar com Alzheimer, espiritualmente falando. E esquecer das coisas. Né?
Terceiro e último ponto, para terminar. Vamos lá, Lucas. Pega, irmão. A linguagem de amor de Deus não é tempo de qualidade. Epa. E essa linguagem de amor da maioria das irmãs aqui, não das mulheres. Yeah. Tempo de qualidade. Às vezes nós oramos a Deus, passamos tempo com Deus, né? A gente chama isso de tempos com Deus, né? A gente ora e lê a Bíblia, a gente passa um tempo com Deus. Eu já vi algumas pessoas, e é muito legal isso, quando você vai para uma cafeteria, só para ter um tempo com Deus. Passar um tempo excelente com Deus mesmo, ler a Bíblia, orar a Deus e tudo mais, né? Ah, mas eu passo tempo com Deus quando eu estou na rua. Sim, claro, mas você quer passar um tempo com Deus também. E às vezes a gente cai nessa falácia. Que falácia é? Deus precisa do meu tempo com Ele. Se eu não passo tempo com Deus, eu não estou amando a Deus com o meu tempo de qualidade. Deus não precisa de você, você precisa Muito bom. ter seu tempo com Deus. Sim. Na verdade é para você que você ora e você lê a Bíblia. Né? Nós não oramos, não temos tempo com Deus para cumprir com o ritual, mas porque a gente depende de Deus. Muito bom. E quando Jesus diz, peçam e lhes serão dado, nós queremos obedecer a Deus e pedir. Você já encontrou aquela pessoa super espiritual que diz, olha, quando eu oro, eu não peço nada a Deus. Eu só agradeço. Deus já me deu tantas coisas na minha vida e eu só tenho que agradecer. Quem sou eu para pedir algo a Deus? Jesus ordena, peçam. O verbo pedir está no imperativo, vem de ordem, peçam. Então se você não pede a Deus, você está desobedecendo a Bíblia. Peçam a Deus, e adivinha só, isso lhe será dado. Pessoas hoje gostam de seguir um cristianismo freestyle. Não. É um cristianismo que começa a criar suas próprias doutrinas baseado no que elas sentem. Como essa que eu acabei de falar. E até faz sentido isso. É verdade, quem sou eu para pedir algo para Deus? Faz sentido lógico isso, mas não é porque faz sentido lógico isso que faz sentido bíblico isso. Né? Muitas vezes a Bíblia tem uma lógica própria. Se você sai disso, até pode fazer uma lógica, mas não é a lógica da Bíblia. Né? Por isso, eu faço esse último apelo. Estude a Bíblia. Obedeça a Bíblia. E quem for ensinar a Bíblia, não apenas ensine a obedecer. Esse é o maior desafio nos estudos bíblicos. Não é apenas ensinar. Não é chegar em alguém na rua e falar, olha, sabia que Jesus morreu por você? Ok, muito bom, você é um pecador. Então agora você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. E aí você ensinou? Muito bom, tchau. Não, Jesus fazia o quê? Ensinava a obedecer. Ou seja, ele vivia com os discípulos. Ele vivia pregando. Ele falava, isso foi certo, isso foi errado. Ele estava sempre constante na vida. É assim que você faz um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, vamos estudar a Bíblia, porque no fim das contas, o que mais importa é estarmos um dia com Deus nos céus. E qual é a segunda coisa que importa? É levarmos o maior número de pessoas conosco. Eu quero levar minha esposa para os céus comigo. Eu quero levar os meus amigos para os céus comigo. Essa igreja, vamos estar um dia juntos nos céus, adorando a Deus lá. Mas para chegar lá, lembre que a linguagem de amor de Deus é obediência. Amém? Para Deus já todas as glórias.